Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você passa a acompanhar mais uma edição do programa Transformação Social. Neste programa, o assunto que é de grande interesse da população. Sociedade moderna, todos nós temos preocupações com o bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós vamos falar hoje aqui sobre o PROERD. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que vem de encontro com as preocupações de pais e educadores em relação ao bem-estar dos nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens. Conosco aqui o Cabo Israel, que vai estar falando sobre as ações do PROERD. Seja bem-vindo à TV Câmara, seja bem-vindo ao Transformação Social. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco dessa atividade realizada pela Polícia Militar no estado de São Paulo e, particularmente, estamos aqui na cidade de Cubatão realizando esse trabalho também. Falando um pouquinho do PROERD, o PROERD iniciou nos Estados Unidos, né? Foi na polícia, se não me engano, de Los Angeles, é isso? Que teve essa iniciativa e começou a desenvolver esse projeto dessa proximidade dos policiais com os educadores e as crianças das escolas? Isso, o PROERD ele foi criado lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, lá após uma apreensão de drogas, uma quantidade até grande de 18 toneladas. Em 1983, houve-se a sensação de que haveria um bom período sem drogas ali naquela cidade, naquele estado. Depois da apreensão, Mas, no dia seguinte, já encontraram novamente pessoas vendendo e utilizando drogas. Então, acharam que somente essa atividade de prender pessoas que utilizando drogas ou vendendo e apreendendo drogas não seria suficiente. Deveria se pensar num trabalho que começasse antes que a droga chegasse na criança. Então foi aí que houve a união de setores, educação, segurança, e eles procuraram analisar qual seria a idade ideal para se fazer um trabalho de prevenção, começar a chegar antes, para que as crianças tivessem a informação bem antes de ser tentado pela droga. Então é aí que surge a ideia aí do PROERD lá nos Estados Unidos. Interessante essa observação, quer dizer, houve uma grande apreensão e logo na sequência imaginavam que isso ia afetar diretamente a distribuição das drogas. E, na verdade, observou-se que não abalou, deu continuidade. Deu continuidade. Então, se pensou o seguinte, não basta apenas você fazer apreensões e prisões. Nós temos que ter um trabalho também de prevenção. Ou seja, na outra ponta, né? Isso, começar bem antes, para que quando a criança, estando ali numa idade de jovem, for tentado a usar drogas ali, ele aprenda a dizer não, ele aprenda a resistir àquela oferta decorrente do quê? Do conhecimento que ele adquiriu através desse programa, dessa atividade na sala de aula, interagindo com ele, mostrando, tem todo um livro didático que é apresentado para eles, explicando o porquê de de não se envolver com aquela substância, o porquê, quais são as consequências. E essa é formado através de 10 aulas, né? 50 minutos cada aula. Você fica ali com ele dentro da sala de aula, acompanhado pelos professores. Esse projeto foi um sucesso nos Estados Unidos, houve uma repercussão muito grande e acabou vindo para o Brasil e o estado de São Paulo é que recebeu essa primeira preparação para o início do PROERD. No ano de 1992, policiais de São Paulo, da academia lá do Barro Branco, foram até os Estados Unidos, receberam toda a didática, todo o treinamento e trouxeram, porque dependia-se da autorização lá dos Estados Unidos para que o projeto fosse aplicado no Brasil. E eles trouxeram as informações, a capacitação,
e começaram a capacitar outros policiais aqui no estado de São Paulo, fazendo a multiplicação. Em 1993 deu-se início no estado às atividades também do PROERD aqui no estado de São Paulo. E do estado de São Paulo se espalhou pelo Brasil, que hoje o PROERD praticamente atua em todos os estados do Brasil. Mas, Cabo Israel, observa-se então que, é lógico, além do seio familiar, a criança acaba tendo seu contato social quando ingressa nas instituições de ensino, começa a ter contato com o mundo. Né? Então, observa-se que nesse momento é necessário que se dê se reforce essa orientação para que as crianças consigam observar aonde existe ali o mal intencionado, a pessoa que vai acabar buscando desencaminhá-la e introduzi-la nesse mundo das drogas. Existe toda essa necessidade de orientá-las, porque geralmente a pessoa que quer levar a criança ou um jovem a se envolver com as drogas, essa tendência inicial é se aproximar como alguém que é amigo, alguém que quer ajudar, aquilo ali não faz mal, isso aí não vai te prejudicar. Se você não gostar, você pode jogar fora. Então ele tenta aproximar de uma forma amigável. Se você não fizer isso, não é igual a todo mundo. E justamente, tem a pressão do grupo, ele sofre todo aquele assédio ali, ele tem a questão do bullying, que faz parte da aula nossa também, que entra essa aula do bullying justamente porque ele vai sofrer aquela pressãozinha ali, você não é homem e tal, coisas desse tipo, levando ele a tomar uma decisão por aquela substância. Então há essa pressãozinha. E isso é trabalhado no PROERD para que ele aprenda a resistir a essa pressão, a passar por ela sem se envolver com a droga ali, sem ceder, né, àquela oferta ali que está acontecendo. Cria também aquela proximidade, aquela empatia com o policial e a criança e o estudante? Cria aproxima-se mais, traz uma relação mais positiva? Sim, traz. Eu percebo isso, eu já estou no PROERD desde 2008, eu percebo essa aproximação porque você vê pelo teu dia a dia atuando aí, quando estou pela rua ou em algum local, você os encontra, às vezes até você nem lembra um pouco, que são tantos alunos que a gente dá aula durante o ano, mas ali você sente que ele se aproxima, ô tio, lembra de mim do PROERD e tal, aí você ali consegue interagir com ele, apresenta os pais, então a gente percebe que quebra-se uma barreira daquela criança que, às vezes, dependendo da região que ela reside, ela está acostumada a ver a polícia mais na ação de combate, de repressão. E o PROERD proporciona que ele tem uma outra visão ali, assim, uma visão agora de um diálogo, de estar perto dele, de proteger mesmo, de interagir com ele, de ouvi-lo, de dialogar ali numa tranquilidade dentro de uma sala de aula, e eu com todo a minha vestimento, o aparato de policial, eu permaneço como se estivesse na rua ali, e isso não cria trauma na criança, ele vai se acostumando à figura do policial que ele vê na rua, ele está vendo na sala de aula. Então tem um resultado positivo, e porque também o PROERD é uma filosofia do trabalho de policiamento comunitário, a polícia interagindo com a comunidade, e ele proporciona isso, eu percebo através do dia a dia, tanto dentro da escola quanto nas ruas, quando você encontra pessoas que você já teve ali dando aula do PROERD. Eles cria essa proximidade, né? Cria essa barreira, cria essa proximidade. E eu, às vezes, até me sinto, quando estou no policiamento, né? Até me sinto, às vezes, meio que constrangido, dependendo da região que eu estou atuando, porque, às vezes, os companheiros, mas tu conhece
pô, a molecada toda passa de cumprimento, ou seja, é decorrente disso, desse trabalho que é feito na sala de aula, quando você está ali atuando em alguma região, querendo ou não, tem alguém ali, tem um grupo de jovens ali que você já deu aula e eles, quando te vê, não tem como, é inevitável, Israel e tal, e aí fala contigo e acaba criando essa interação, tanto dentro da sala quanto externamente. Existe algum estudo, algum número em relação a essa questão do oferecimento dos entorpecentes já na idade escolar? Um índice, alguma coisa nesse sentido? Olha, tem dados aí do CEBRID. O CEBRID é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Eles atuam em parcerias com universidades. Eles têm vários dados aí relacionados à utilização de drogas, seja ela o álcool, as lícitas, o álcool, o cigarro, e as drogas ilícitas, que envolvem as drogas não permitidas aí. Eles têm trabalhos de pesquisas, inclusive tema de aula que eu passo para as crianças e eles até se assustam. Por exemplo, tem um dado referente ao cigarro, qual o percentual de jovens entre 10 e 18 anos que fazem uso de cigarro frequentemente. E a gente tem um dado do CEBRID que diz que a quantidade chega a 6,8% de jovens que fazem uso frequente de cigarro. Ou seja, nessa pesquisa eles até ficam assim, meio de boca aberta. Pô, mas eles achavam que a maioria fumava. Essa é a sensação que se tem. Eu acho que a maioria fuma. E ali eles descobrem que, através dessa pesquisa, que a maioria não faz o uso do cigarro. Não faz o uso do cigarro, que é uma droga lícita, mas eu falei do cigarro porque ela acaba sendo... a aquisição é quase comercialmente. Né, e é onde vai dando início ali, né? O jovem vai para uma balada, aí começa a fumar, daqui a pouco começa a tomar uma bebida alcoólica, e é aí que começam a surgir outras substâncias, como a maconha e outras drogas também. Nós vamos falar dessa iniciação, das portas que se abrem, em qual o jovem, após atravessá-las, vai se deparar com esse outro mundo que nós queremos evitar. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta com o segundo bloco do Transformação Social. Até já. Estamos de volta no segundo bloco do Transformação Social. Neste programa, falando do PROERD, um trabalho feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vai conhecer um pouco mais, estamos aqui com o Cabo Israel. Cabo Israel, nós estávamos falando, no final do primeiro bloco, do momento em que o jovem acaba tendo, dentro das suas relações sociais, acaba se deparando com as drogas lícitas, o cigarro e a bebida. E através dessas drogas, muitas vezes, abrem-se as portas para as drogas ilícitas ou coisas piores. Então, que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre essa observação do PROERD, essa questão desse momento, dessa preocupação, desse momento em que o jovem começa a fazer parte do meio social, que muitas vezes acaba tendo influência sobre ele, muitas vezes negativa. A questão da droga lícita, que é uma droga... que nem a gente fala do cigarro, por exemplo, que praticamente como se fosse a porta de acesso às outras substâncias. Lógico que algumas pessoas se envolveram no uso do cigarro, mas não avançaram para outras. Mas, geralmente, a pessoa que fuma uma maconha, por exemplo, ele começou com o cigarro, a bebida, e ali ele foi indo e conheceu a outra droga. Geralmente ele já não vai direto para aquela substância. Se deparou com um grupo e ali ele acabou... Isso, ele começou ali, né, se soltando, vamos dizer assim, o jovem, porque tem aquela coisa, mas eu vou
fumar, qual vai ser o impacto na família e tal. Então, ele começou com aquilo ali, vai perdendo todo aquele temor que se de repente se tinha, pô, vou fumar e tal, como é que vai ser a recepção. Começou o cigarro. Aí vai dando uma sequência. E a gente percebe que quando a gente fala na aula com as crianças lá referente ao cigarro, a gente traz dados para eles, além da pesquisa, sobre as consequências. Então se trabalha muito isso. Para se ter uma ideia, tem um dado do Ministério da Saúde de que no Brasil morrem cerca de 200 mil pessoas por ano decorrente do uso do cigarro. Esse é um dado que se tem do Ministério da Saúde. Então veja que a gente consegue levar para ele essa informação falando a respeito das consequências. Do tabagismo. Tabagismo. Então, isso, as campanhas, como se começou as campanhas contra o cigarro, porque no início era uma coisa glamurosa e tal. Hollywoodiana, né? Poxa, sem novidade. A partir do momento que se descobriu as substâncias tóxicas que se tem ali, que são cerca de 4.700 substâncias tóxicas que existem na fumaça do cigarro, e dessas, cerca de 50 delas são cancerígenas. Então veja que quando a gente transmite isso para a criança, e alguns ali ele tem o pai ou a mãe que fuma, e ele leva aquela informação para dentro de casa. E eu encontrei já mãe que tinha o hábito de fumar dentro de casa, porque eu falo para ele, ó, a partir do momento que você está num ambiente onde existem pessoas fumando, você passa a ser um fumante também, é um fumante passivo. Você não fuma, não compra cigarro, mas você está ali respirando a fumaça do cigarro. E aí o que acontece? Diante disso, essa criança fica exposta também. Aí eu trabalho isso com eles e chega em casa, eles transmitem isso aos pais, e os pais, eu até encontrei uma mãe que foi muito interessante, ela, por causa de você, eu agora não posso fumar mais dentro de casa. Eu falei, mas por quê? É que meu filho chegou dizendo que ele também era um fumante passivo se eu fumasse dentro de casa e ele estivesse dentro de casa. Então, veja que aquilo ali, né, surtiu um resultado positivo. E aquela mãe, ela não tinha essa noção. Ela achava que se fosse de fazer algo mal, era apenas para ela, não seria para os que estão ali ao redor. Então, é interessante a gente notar como a gente já tem aquela informação, para nós não é surpresa, mas é interessante você perceber o quanto para a criança aquilo é algo novo, é uma surpresa aquela informação e a mudança do pensamento, porque, infelizmente, na nossa sociedade, às vezes a gente se pensa assim, todo mundo faz isso, então eu faço porque todo mundo faz. E eles entram na sala com essa ideia de que a maioria fuma, a maioria bebe, e quando eles percebem através da pesquisa que a maioria não faz isso, aquilo para ele é uma surpresa. Eles, poxa, eu achava que a maioria fazia isso. Então, a gente trabalha muito isso na bebida alcoólica, a questão dos acidentes, coloca para eles. Essa questão da aproximação do jovem com as drogas ilícitas é uma questão de afirmação também da sociedade? Se impõe isso, se você não bebe, você é careta, se você não fuma, você é isso. Rola. Existe ainda essa colocação, a necessidade de se autoafirmar, de se porque é uma posicionar. fase, né? É uma fase, a criança, né? Naquela fase da pré-adolescência, adolescência, é aquela fase das descobertas, dos desafios. E vai até certa idade isso. A gente tira até eu tenho 18 anos na corporação, na polícia. A gente entra aqui novo, com 18, 19, 20 anos. Hoje eu tenho 42, a minha mentalidade, assim, você vai percebendo que as coisas, às vezes eu tiro, por exemplo, você é um policial com 18, 19 anos, tem 10 assaltantes num local, você acha que consegue encará-los.
E de repente você acaba indo, porque a mentalidade nossa ainda, ela está naquela coisa de que, ó filho, ali dá choque, hein? Ah, ele põe o dedo para ver se dá choque mesmo. Aquela tomada ali, ó, não... Ele vai lá e enfia o dedo para ver se aquilo é verdade que é um mesmo. choque, né? Ah, que é isso? Ele quer esse desafio, ele quer sentir, vamos usar a adrenalina disso. Então, e chega uma hora que, até devido consequências ou um amadurecimento, você já tem uma outra mentalidade. Então, tudo isso proporciona, contribui para que, infelizmente, alguns, acabam se envolvendo com a droga. Porque nós temos um dado do DENARC que eles fizeram uma pesquisa que cerca de mais de 70% dos jovens que começam nas drogas é por curiosidade. Curiosidade, ele quer experimentar aquilo, ele quer... E qual o risco disso? O seu corpo, o seu organismo acabar assimilando aquilo como algo bom, cria a dependência e você fica ali agora numa situação que... E é sempre, é um amigo que acaba oferecendo, é um amigo que acaba trazendo, alguém próximo que acaba, no ciclo de relacionamento, que acaba fazendo essa proposta, oferecendo esse tipo de condição. Isso, nos levantamentos que temos, são amizades, as baladinhas e tal, as amizades, é através de pessoas próximas mesmo, porque tem que se criar um vínculo primeiro, para que haja confiança e acredite que aquilo ali... Ah, fulano é legal e ele experimentou, eu vou experimentar também. E o cara, eu até dou um exemplo para as crianças, às vezes o traficante, ele chega como um amigo, se ele quer aliciar alguém, deixa dar uma volta na moto dele. E às vezes em casa você não tem essa liberdade. Teu pai não vai chegar e vai deixar a chave contigo, ó filho. Dá uma volta no carro aí, dá uma volta na minha moto. Eu tenho meus filhos, eu não vou fazer. Ó filho, pega o meu carro e vai dar uma volta. Eu não faço isso, eu não deixo. Por quê? Qualquer problema que tiver, eu seria responsabilizado. Mas chega lá, o cara tá com aquela moto ali, ele... Aí dá uma volta aí, às vezes tudo irregular, e ali ele conquista a confiança daquela... Fulano é legal. Ele é legal, deixa o meu amigo, olha só. Justamente. Confiou para mim. Confiou e tal, ó. Leva isso para mim aí que eu deixo tu dar uma volta na moto. Tal. Hoje nós temos jovens, às vezes, de 13, 14 anos, com a arma na mão, em alguns locais, fazendo segurança de alguns pontos. Então, ou seja, esse jovem, para ele, aquilo ali é poder, é um status ali no meio ali, ele é diferenciado. Então, é um momento que se tirou proveito ali daquela fase dele ali, agora para trabalhar isso não é tão fácil. E dentro de todos esses levantamentos, vocês acabam formatando uma maneira do PROERD agir dentro das salas de aula. Aí que a gente tem que ter todo um cuidado, seguir toda aquela orientação, porque o PROERD, a filosofia, toda a didática do livro ali, veio lá dos Estados Unidos. Só que a gente aplica aquela atividade para a nossa realidade aqui. Transporta isso para cá, faz as adequações. Para a nossa realidade, porque, por exemplo, nós tivemos uma atividade que lá nos Estados Unidos, na cartilha deles não tem, que foi pediram autorização para lá, para os americanos, para que acrescentasse no livro aqui no Brasil, com autorização deles, a aula sobre o crack, que é uma droga que a gente sabe que está com uma força muito grande. Hoje é uma das drogas mais consumidas no nosso país, o crack. Uma das mais letais, né? E uma das mais letais, porque o crack ele tem a questão do valor, por ser um valor menor,
a dependência ela é maior, mais intensa, porque o efeito dela passa-se muito rápido. O jovem que utiliza o crack, o efeito gira em torno de horas ali, ele quer mais, porque ele tem um sentimento, uma depressão muito grande, uma angústia, após passar o efeito. Alguns pensam até no suicídio. É aí que ele, para tentar manter isso, ele já fica naquele local, naquele ambiente chamado as Cracolândias, buscando, tentando arrumar dinheiro, furtar algo de alguém, pega algo dentro de casa, porque ela tem o poder de causar uma dependência muito forte. Prazo muito curto e aí consequências muito graves. Né? Muito graves. Aí a pessoa já fica procurando. Tem pessoas de usar várias pedras durante o dia de crack, várias pedras. O crack que é a borra do produto. São os resíduos da cocaína, para ter uma ideia. Resíduos. Ou seja, dentro do processo de produção, os resíduos acaba produzindo-se o crack, que é uma droga aí que infelizmente está destruindo muitas famílias, muitas vidas mesmo. Então vocês conseguiram a adequação dentro desse programa, a inclusão do crack? A inclusão, a aula do crack, que não é uma realidade ainda lá nos Estados Unidos, mas ela é mais o problema maior lá é a cocaína, né, que é muito forte, maconha, mas aqui no Brasil o crack ele chegou se introduziu com uma intensidade muito grande, porque ele traz um transtorno familiar e social muito grande. E é colocado isso para as crianças, para os jovens, ele observa a forma, eles se assustam com essa forma, essa intensidade que uma droga pode acabar mudando totalmente a vida de uma pessoa. O interessante é que você, quando começa a conversar com eles, a gente percebe que eles veem através da TV, através no bairro que mora, o efeito disso em algumas pessoas, um ente querido. Ele começa a identificar. Aí ele começa a ver, caramba, realmente o prejuízo é grande, porque aí eles contam, olha, alguém que eu conheço, tal. E aí você vê que ele já tem eles vão percebendo, quando você começa a explicar as consequências, eles começam a passar na mente dele os exemplos já de pessoas que eles ou convivem ou conhecem ao redor ali onde eles moram e tal. Acaba observando que não é só na TV, a realidade está ali próximo. Nós estamos no bate-papo aqui com o cabo da Polícia Militar, Cabo Israel, que está falando sobre o PROERD. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco do Transformação Social. Estamos de volta nesse terceiro bloco, aqui na sua TV Câmara, programa Transformação Social. O assunto, PROERD. E conosco o cabo Israel, da Polícia Militar, está falando sobre as ações desse grande projeto que visa aí alertar nossos jovens contra o consumo de drogas lícitas e as ilícitas. Nós falamos do início do PROERD, da sua instituição, da vinda para cá, para o estado de São Paulo, desse intercâmbio com a polícia norte-americana, das formas de trabalho de vocês. Agora vamos falar sobre o PROERD nas escolas. Como é que começa nas escolas? É uma vez por ano, é uma vez por semana, por mês? Como funciona isso, cara? Aqui a gente tem trabalhado com as crianças do 5º ano, que está com aquela idade entre 10, 11 anos. A média é essa aí da idade. Teoricamente não tem envolvimento com drogas, mas já está numa idade ideal para receber essas informações
para poder ali estar preparado quando for pressionado ou tentado ou oferecido alguma substância, ele aprenda a resistir e a dizer não. O trabalho é feito nas escolas particulares, escolas estaduais, escolas municipais. A gente procura atender toda a área aí, né? Toda a rede. Lógico que ultimamente só eu aqui em Cubatão, o Cabo Israel, que estou nessa atividade. O outro companheiro que estava teve que ir foi a Sargento, foi para São Paulo. Então eu tive que assumir toda a área Proerd, além do clubinho de férias que eu atuo lá nessa atividade também durante as férias escolares. Então, às vezes, a gente não consegue atingir durante o ano todas as escolas, mas a gente procura atender as escolas em locais que a gente perceba que é necessário e é importante maior. Estar levando o programa. E as aulas são 10 aulas de 50 minutos. A gente faz contato com a direção da escola, com a coordenadora, apresenta o projeto. Geralmente ele já tem conhecimento, né, devido os anos que já se vem dando aula ali na escola e tal. Apresenta ali para eles, faz toda uma programação de aulas, os dias de aula. E durante 10 semanas, uma vez por semana ali, estou naquela escola, naquele horário, dando aquela aula para as crianças. Eles recebem um livro didático. De 2 a 3 meses, então, vocês estão participando? Isso, fica somente ali. Então, eles terão toda semana, naquele dia, naquele horário, aquela aula específica. Até o final, no final do programa, que é o curso aí do Proerd, a gente faz um trabalho, uma formatura com eles para a entrega dos certificados. Esse certificado é assinado pelo comandante, assinado pela diretora da escola e pelo instrutor do programa do Proerd. E é entregue a cada criança ali, recebe esse certificado. E a gente faz também uma premiação com a medalha personalizada do Proerd para a melhor redação, que eles são orientados no final do curso, elaborarem ali uma redação que eles aprenderam e tem todo um procedimento na redação. A professora me ajuda, né, na correção para a gente ver a melhor redação. E a melhor redação, aquele aluno ou aquela aluna ali, ele é chamado à frente naquela solenidade, os pais são convidados no dia da solenidade, a gente procura trazer também o pai e a mãe ali para participarem juntos, para que acompanhe, né, e saiba que o filho ali, aquele momento ali é importante para a criança. A gente vê crianças que se emocionam ao serem chamados à frente para receber um certificado. Tem que se deslocar até lá, então aquilo ali já cria uma autoestima dele, um momento especial para a criança. Então aí a gente fecha ali naquele período ali durante o ano letivo, que nem hoje mesmo estive numa escola, fechando ali o período através de uma formatura com eles ali. Quantas escolas por ano? Uma, duas? Olha, a gente atende por ano, esse ano eu atendi 8 escolas. 8 escolas? 8 escolas, juntando desde o primeiro semestre, segundo semestre agora. Segundo semestre. Entendeu? E as aulas são dadas na própria sala de aula ou juntam-se todos em outro local comum? São dentro da sala de aula. Porque a gente, no ambiente do aluno? No ambiente ali, utilizando os recursos que a escola proporciona, o quadro de giz ali, às vezes ou a música que eles têm também, a música que no final a gente ensaia a música do Proerd com ele, faz um juramento, né? Prometendo ali não usar drogas, obedecer aos pais, assume o compromisso, já os leva, né, a sentir isso, e aí eu faço questão, né, digo, e aí, não esquece do juramento que você fez lá e tal, e a criança ela acaba lembrando ali. O início das aulas deve ser um tanto, as crianças devem ficar meio
apreensivas, preocupadas, mas aí a descontração acaba tomando conta. Sim. No início, eu tenho dados de crianças que eu entrei na sala de aula, eu percebi que, sabe, todo mundo olhando, tenso, uns meio que assustados. Só que no final, quando termina o curso, a gente tira fotos e tal, agradece a eles ali, e que eu leio as redações e eu percebo muitas informações ligadas a isso, de alunos que falam, poxa, quando eu achei que a aula ia ser algo ruim, porque eu vi o policial entrando, fardado, eu fiquei com medo. Você descobre que alguns contam que tinham medo da polícia, e eles relatam isso ali através da redação, ou até ali a gente conversando, poxa, professor, eu tinha medo, mas caramba, eu perdi esse medo, porque é aquilo que nós falamos lá no primeiro bloco, que eles estavam acostumados apenas a ver a imagem da repressão, né? Chegar lá no bairro dele para prender alguém, e ali ele passou a ver de uma outra maneira essa aproximação, esse diálogo, essa conversa assim mais próxima, ouvindo, falando, valorizando aquela fala dele ali. Então isso aí vai quebrando essas barreiras, porque às vezes a criança pequena, ele apronta, né? Aí os pais, o pai ou a mãe, geralmente a mãe está perto, se você não ficar quieto, eu vou mandar a polícia te pegar, tá passando. Eu lembro que uma vez eu estava numa escola ali na Fabril, aí fardado ali, aí passou uma mãe, a criança chorando, não sei o que ela queria, alguma coisa. E a mãe falou, vou mandar o policial te prender. E ali que piorou a situação. Aí a criança chorou mais ainda. Entrou em desespero, começou a se agarrar na perna da mãe quando me viu. Então, aí me aproximei da mãe ali, falei, expliquei para ela, evita falar isso, porque ela cresce achando que eu sou inimigo, que eu sou do mal. E essa é a sensação, pode ver o medo que ela ficou. Eu falei, não, tio é amigo. Aí fui lá, cumprimentei ele meio assustado e tal. Aí conseguimos gerenciar aquela situação ali. Cabo, quantos anos do PROERD? O que eu estou desde 2008, então... se vão 7 anos. 7 anos aí já estou no PROERD aí. Como é que começou? O que levou para o PROERD? Ouviu, o comandante chegou e falou, preciso de alguém para o PROERD, tem esse projeto, vamos instituir. O que levou para o PROERD? Em princípio, você tem que... O comandante, na época, ele precisava, né, de alguém para o PROERD. E aí Mas o PROERD, você tem que ter o perfil para poder entrar numa sala de aula, interagir a didática, interagir com a criança e tal. Então, quando eles me procuraram, o comandante veio analisando, por quê? Porque eu já tinha um trabalho que eu já vinha trabalhando na ronda escolar. Então já tinha uma proximidade, né? Vinha ali fazendo um trabalho nas escolas, porque você é um policial ronda escolar também, é diferente de você lidar com o crime e de você lidar com aquele adolescente que brigou na escola, que é menor. Então, a tua atuação ali, ela tem que ser uma atuação diferenciada, de abordagem. Você está num ambiente escolar, o aluno brigou lá dentro da escola. Como é que você vai entrar ali? Você é o policial, mas você tem que entender que ele está na responsabilidade da escola ali. Eu preciso de toda a autorização da direção da escola para poder entrar, para tratar com o caso. Então, você tem que ter todo um cuidado, tem toda uma regra, tem todo um procedimento ali. E diante disso, eu vindo trabalhando já na ronda escolar há bastante tempo, o comandante, ele achou que eu pudesse conseguir aí desenvolver esse trabalho do PROERD. Aí a gente tem que fazer um curso. Fez o curso? Fez o curso em São Paulo.
você tem que ser aprovado nesse curso, você é levado a um treinamento rigoroso de... Por quê? Porque você tem que estar preparado, às vezes, até para afrontas, que você encontra alunos ali de várias classes sociais, você encontra ali aluno que o pai está preso. Eu já encontrei numa aula, dando uma aula numa escola, que é uma aluna de 14 para 15 anos, o namorado dela tinha morrido uns 3 dias antes num envolvimento de troca de tiro com a polícia. Então, imagine como para mim entrar nessa sala de aula para dar aula, a menina chorando quando me viu e tal, e a gente tentar trabalhar isso de uma forma equilibrada, com o apoio da direção da escola, da professora que está ali. Então veja que você tem todo esse... tem que ter todo esse perfil aí para lidar ali. Quando o Cabo fala do Proed, fala com carinho, com uma satisfação muito grande. Foi um encontro intencional, acabou que desenvolveu essa peculiaridade, essa proximidade, essa identificação com o Proed. Eu me identifiquei, eu gosto dessa atividade, por quê? Porque é uma forma de você chegar antes, orientar pessoas e ouvi-las, tratá-las bem, entender a situação dela. Você tem que tentar entender isso. Não é fácil, mas tem que tentar entender. Quando uma aluna fala, que nem já passei por isso, a aluna fala, eu não gosto de polícia. E você trabalhar isso, e no final do curso, essa aluna te ajudar a distribuir os certificados, essa aluna será a aluna que te ajuda a carregar o teu material ali. Que se destaca. E essa aluna conseguir a melhor redação, foi a dela. Veja que se a gente não se render, não se doar ali, naquela hora, não aceitar crítica, não tivesse estrutura para isso, você não consegue ter o resultado positivo depois. Acaba tendo que entender a revolta de algumas pessoas e capitalizar isso e transformar... O porquê daquilo, o que levou aquilo, qual foi o trauma, qual foi a situação, e depois você descobre o trauma, a situação, trabalha-se isso, e você consegue, aproveita aquela pessoa, chama ela para você. Tu pode me ajudar nisso? Porque às vezes ela vai ter a sensação que vai ser excluída. Agora ele vai ficar com raiva de mim, não vai me chamar para nada. Não. Aí é que entra, você tem que fazer diferente, trazer. Vem, me ajuda, tem como tu me ajudar nisso? Tem como você começa, ela vai percebendo que aquilo não te magoou, você não vai levar aquilo como vingança, aquela fala, e você vai transformando aquele entendimento, e ela vai falar, pode ter alguém, mas não são todos, porque aquele ali me tratou bem, me deu atenção e tal. Então veja que ali houve uma quebra de uma mentalidade, talvez de um entendimento generalizado que ela tinha, e ela passa a entender as coisas de forma mais específica, né? Separando. Para os diretores de escola, proprietários de escola, tanto particulares como também os diretores de escolas municipais que estejam nos vendo e têm interesse em trazer o Proed para a sua unidade de ensino, como é que é feito? Olha, a gente fica, nosso local de trabalho é na 4ª Companhia, aqui na Avenida Joaquim Miguel Couto 800, e nós temos, isso aí pode ser solicitado através de ofício ao comandante, ou pode tentar fazer o contato lá diretamente na companhia, pode me procurar também. Eu fico, além da companhia, meu local de trabalho também é lá no Parque Anelinas. A gente tem lá a sede do Clubinho de Férias, e de segunda a sexta estamos lá das 9 às 17, atividade aí que a gente faz. Clubinho de Férias também, que todo final de ano começa... Janeiro e julho nós
nós temos atividades com as crianças aí. E é disputado para entrar no clubinho. É disputado porque você tem um limite, né, um teto lá de vagas para poder fazer o trabalho aí por uma questão de espaço e tudo. E aí é porque são monitores voluntários que se inscrevem para nos ajudar lá a desenvolver as atividades com as crianças, então você tem todo esse procedimento aí. Maravilha. Adorei esse nosso bate-papo, muito bom. Eu conheci um pouco mais do Proerd, eu acho que o pessoal de casa também tem agora uma intimidade maior com o projeto. Eu gostaria que o senhor encerrasse falando aos pais, falando aos jovens, né, que nesse momento estão nos assistindo e que merecem a nossa atenção e principalmente ser multiplicadores dessa proposta do Proerd. Eu gostaria de encerrar com o senhor falando aos nossos telespectadores. Eu sempre falo nos encontros que eu tenho do Proerd, principalmente quando os pais estão nas reuniões ou nas formaturas, procurarem sempre ser os exemplos aos filhos, acompanhá-los, procurar ver o material do filho, chega da escola, e aí filho, o que você fez? Vê o material dele, dá uma olhada, porque às vezes a criança percebe que não tem esse acompanhamento, ela vira uma presa fácil para alguém chegar ali e pedir para ele levar algo para guardar no material dele, algo que é ilícito ou até algo que ele está levando de alguém ali que não é dele, aquele objeto. E o pai ele tem que ter todo esse cuidado de acompanhar, de valorizar, de ouvir a criança, as reuniões nas escolas. Eu percebo que às vezes muitos pais não participam, mas eu trabalho, mas eu fico olhando que quando um jovem é preso, o pai ele pode estar na lua, se ele estivesse lá, ele vem para prestar aquele atendimento trágico, vamos dizer assim, para socorrer o filho. Então é bom a gente fazer isso preventivamente, estar antes, se aproximando, unindo, ouvindo a criança, acompanhando ele em tudo, para que ele se sinta que ele está sendo ali assistido pelos seus pais. Então fica esse recado aí aos pais aí, acompanhem os seus filhos, tenha o controle dentro dos seus lares, saiba com quem ele anda, o que ele faz, quem são os amigos ali dele no dia a dia. Tudo isso aí ajuda, contribui para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade de qualidade para vivermos tranquilamente. E assim chegamos ao final de mais um programa aqui na sua TV Câmara, agradecendo ao comando do batalhão aqui da cidade, ter concedido ao Cabo Israel estar aqui conosco por esse bate-papo, agradecendo a sua audiência. Nós ficamos por aqui. Você acompanha ainda algumas imagens do Proerd.